Boa noite! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor para continuar. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você, com você, e juntos nós vamos receber de Deus a graça, a consolação e a força de Deus. Sabemos que em dias de crise, em dias de dificuldade, somente Deus pode nos ajudar, nos orientar e nos fortalecer. É Deus quem dá força aos seus filhos. Nós andamos por fé, cremos assim, que Deus nos guia em meio à tempestade, que o Senhor Deus opera em nosso favor, que Ele está ao nosso lado no momento de uma grande tempestade, por um grande deserto. Deus está ao nosso lado. Assim cremos e assim nós iremos então orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor derramado sobre as nossas vidas. O que seríamos sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem a tua piedade ao nosso favor? O que aconteceria conosco se o Senhor nos deixasse por um segundo? Senhor, somos pequenos, falhos, indefesos, Senhor. Nossa força é pouca, nossa capacidade é resumida. Nós precisamos do Senhor. Pai, vem abençoar, fortalecer, capacitar os teus filhos mais uma vez. Neste momento, ó Pai, vem abençoar aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão, Senhor, passando por sofrimento, por angústia, por tribulação, aqueles que estão, Senhor Deus, passando por processos árduos da vida. Ajuda eles, aqueles que estão enfrentando desemprego, crises financeiras, problemas familiares, problemas espirituais, dificuldades, ó Senhor Deus, de estar na tua presença. Meu Pai, aqueles que estão passando por depressão, pessoas que estão passando por ansiedade, pessoas que estão passando pelo estresse, pessoas que estão com síndrome, pessoas que estão, Senhor Deus, com problemas emocionais seríssimos. Pai amado, em nome de Jesus, ajuda-os neste momento. Só o Senhor pode, ó Pai. E nós intercedemos aqui uns pelos outros, crendo que o Senhor irá agir, Pai. Em nome de Jesus. Que enquanto meditarmos na sua palavra, haja paz e tranquilidade sobre este lar. Aonde a minha voz estiver chegando, ó Deus. Que haja alegria, contentamento espiritual. É a tua palavra que faz isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje nós vamos observar o Salmo de número 47. Salmo de número 47, que diz o seu tema, o triunfo do reino de Deus. Ele é um salmo que contém 9 versos, mas são versos extraordinários, que vai nos ensinar grandes lições hoje, neste momento. Eu vou ler, depois nós vamos meditar. Diz o texto: aplaude com as mãos, todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei,
cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Este salmo, ele mostra com clareza para nós a grandeza de Deus. Nós vamos observar a grandeza de Deus neste salmo. Vamos ver aqui como deve ser o nosso comportamento diante desse Deus tão grande assim. Em primeiro lugar, ele diz: aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. O salmista convida os povos a cantar ao Senhor. Mais do que isso, mas aplaudir com as mãos. Este aplaudir com as mãos faz uma referência de ter uma atitude física que glorifica o nome do Senhor, uma atitude corporal que venha apresentar louvores a Deus. Ele diz: aplaude com as mãos todos os povos, cantai a Deus. Como? Com voz de triunfo. O que é cantar a Deus com voz de triunfo? É cantar como alguém que venceu a guerra, como alguém que foi vencedor em uma peleja. Nesta época, as pessoas viam várias vezes este momento acontecer, em que o rei, ele dava o brado de triunfo, o brado de vitória. Então ele coloca isso: cantai a Deus com voz de triunfo, ou seja, com muita força, com muita vontade, com muito empenho. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, com muita força. Isto nos mostra que Deus deve ser adorado. Uma das realidades que nós, crentes, temos é essa, que Deus, ele merece ser adorado. Por quê? Porque ele é o único Deus. Por quê? Porque ele é o meu Salvador. Por que cantar? Porque ele me ajuda. Por que cantar? Porque ele é o meu Pai. Por que cantar? Porque ele é o meu Consolador. Por que adorá-lo? Porque ele me cerca diariamente, protegendo, auxiliando e me guiando para o céu. Por que adorar a Deus? Porque ele fez com que eu pudesse estar salvo e estar na presença dele para sempre. Por que adorar a Deus? Porque ele é o meu Criador. É ele que me formou. Eu sou criatura dele. Sou uma criação dele. Ele é o meu Criador. E nestas posições que estamos, nós não vemos outra solução a não ser adorá-lo, engrandecer, fazer atos físicos com as mãos que engrandecem a ele, cantar com toda a força das nossas gargantas para que o nome dele seja glorificado. O salmista nos chama a louvar a Deus. O livro dos Salmos é o salmo que mostra para nós como deve ser a nossa adoração e também mostra o caminho da oração, tendo em vista que todos os salmos
eles trazem estas características: oração e cântico, louvor e clamor. E nós vemos neste salmo em particular esta expressão de adoração. Deus merece ser adorado, Deus merece ser engrandecido, porque Ele é Deus. Ele é sobre tudo que existe. Ele está acima de tudo que existe, é o que o salmista aqui, ele estabelece. Então ele vai dizer: aplaude o Senhor com as mãos, cantai a Deus com voz de triunfo. Ele vai explicar. Por quê? Porque o Senhor, altíssimo e tremendo. Porque o Senhor, altíssimo, é tremendo. E Rei grande sobre toda a terra. Por que eu tenho que adorar a Deus? O salmista coloca: porque o Altíssimo é tremendo. Porque Ele é grande Rei sobre toda a terra. A palavra tremendo traz esse sentido de que Ele faz coisas grandes, coisas majestosas, coisas gloriosas. E quando diz Rei grande, significa o domínio. Rei sempre fala de domínio, de poder, de controle. Então, ele não é só um rei, mas ele é um grande rei sobre a terra. Todas as coisas estão na mão deste rei, o rei que vive e reina para sempre. Olha o que ele é capaz de fazer. Ele pode submeter os povos e colocar debaixo dos pés. Olha o que ele pode fazer. Ele pode pegar as nações mais poderosas que se intitulam e ele pode colocar debaixo dos pés. E aqui é Israel dizendo: glorifiquemos a Deus, porque ele pode pegar as nações, todos os povos, e colocar debaixo dos nossos pés. As nações lutam para serem grandes. As nações lutam para serem fortes. Treinam, contêm armamento bélico, fazem tecnologia, mas o maior que está sobre todas as nações é o Senhor Deus, o Senhor Criador. Diz o texto sagrado: escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Isso é interessante, por quê? Porque à medida que o salmista ele vai aplicando que Deus é grande, que Deus é tremendo, ele mostra que quem está cuidando deles é o Senhor que os chamou, quando ainda era só Jacó. Porque Deus amou Jacó. É a expressão que ele coloca, a quem amou. Tudo isso Deus faz porque amou Jacó. Ele coloca as nações debaixo dos pés dos israelitas porque ele amou a Jacó. Ele dá vitória a Israel sobre os inimigos porque ele amou a Jacó. Isto aqui, é claro, mostra para nós a lealdade, a fidelidade e o compromisso que Deus tem com aquele que o serve. Ele diz: Deus subiu com júbilo e o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. A expressão do salmista é alguém que está desesperado, desejando que as pessoas cante a Deus louvores, cante ao Senhor palavras que o engrandeçam. Por que que ele está pedindo isso? Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e é Rei grande sobre toda a terra e tem um plano com Israel e está dando a herança para Israel. Então é motivo de cantar. E aqui eu quero aplicar isso para você agora. Você tem motivo para cantar, para adorar, para louvar a Deus? Talvez você está pedindo alguma coisa para o Senhor, você está desejando alguma coisa de Deus, você está aplicando o seu coração em momentos de oração, de jejum, fazendo campanhas e etc., buscando
algo da parte de Deus, mas deixa eu dizer uma coisa. Às vezes é necessário nós pararmos um pouco e olharmos aquilo que Deus fez. É necessário nós levantarmos um memorial e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. O que importa não é o que vai acontecer, o que importa é que até aqui o Senhor Deus tem me abençoado. O Senhor tem abençoado a minha família, ainda que tenha dificuldade, problemas e situações de calamidade, mas o importante é que o Senhor está com você, não te desamparou, no momento da crise Ele te ajudou, Ele ampliou a sua visão, Ele te deu um norte, Ele te deu a força, Ele te deu a saída. Enquanto as pessoas diziam não há salvação para ele, o Senhor Deus bradou do céu e pegou você com a potente mão dele e te levantou. Isto é muito importante, por isso este é o momento de nós adorar a Deus e dizer: Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado. Graças nós te damos, ó Deus, pelos mar vermelhos que nós passamos, pelos Jordão que a gente atravessou, pelos vales que a gente passou, pelos desertos que a gente enfrentou. Nós agradecemos, mas tem coisas para frente, mas o que importa é que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Isto significa gratidão, senso de gratidão, ser grato. É por isso que o salmista, ele está pedindo: cantem louvores, não cessem de cantar louvores, cantem. Por quê? Porque o Senhor fez uma aliança com Jacó e está sustentando até agora. Então é motivo de nós cantarmos ao Senhor. Ele diz: pois Deus é rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Isso aqui me chamou a atenção. Cantai ao Senhor louvores, porque Ele é rei sobre toda a terra. Mas cantar de que forma? Cantai com inteligência. Cantai com sabedoria. Como que se canta ao Senhor? O que se adora a Deus? Adora-se a Deus palavras que o engrandecem, palavras que o louvam, palavras que vão levar a Deus a ser glorificado. Estamos vivendo dias em que os louvores estão centralizando-se nos homens. Os louvores estão se centralizando nas pessoas. Mas o salmista nos chama e diz: pois Deus é rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Saibam aquilo que vocês estão cantando, entendam aquilo que vocês estão falando, vejam, escutem, estudem aquilo que vocês estão falando para o Senhor. Cantai a Deus com inteligência. Nós não podemos trocar o aleluia, o glória a Deus, o exaltado seja o Senhor. Exemplos de cânticos temos inúmeros, 150 exemplos de cânticos nós encontramos aqui no livro dos Salmos. Salmos que nos mostram a maneira de adorá-lo. Devemos então aprender a louvar o Senhor com inteligência. Isto é interessante. Deus reina sobre as nações. Ele é rei de toda a terra. Deus se assenta sobre o trono da santidade. Isso aqui mostra que o Senhor domina, e Ele domina sobre as coisas de forma santa, de forma justa, de forma reta. O seu trono tem santidade, sobre o trono da sua santidade, ou seja, a santidade de Deus se torna o seu trono. Louvores que nos levam à santidade de Deus são fundamentais para as nossas vidas. Louvores que expressam que Deus é santo, é vivo, é rei, é justo, é eterno, são necessários. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Isto aqui nós não podemos esquecer. Deus é santo.
Deus é santo. E isso nós devemos lembrar constantemente. Somos falhos e errantes, e vezes outras nós nos encontramos indo contra a santidade de Deus. Por isso a palavra de Deus está aqui. Por isso a oração é necessária. Por isso o jejum está disponível para nosso aperfeiçoamento, ok? Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. O que ele diz? Os príncipes, eles buscam o Senhor Deus como abrigo e escudo, porque toda a proteção que existe é de Deus. Por isso os príncipes dos povos se congregam a servir a Deus, porque todos os escudos são de Deus, toda a proteção vem de Deus. Então é claro que os príncipes, os reis vão buscar ao Senhor. E aqui ele estava caracterizando a nação de Israel, mas nós devemos aplicar para nós. Nossa proteção, nosso abrigo, nosso refúgio vem do Senhor. Amém? O tempo se esgotou, não podemos mais avançar, mas amanhã pela manhã estaremos terminando a vida do profeta Eliseu e está sendo uma bênção. Vamos orar para nós encerrar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos por esta palavra tão maravilhosa. Vimos o Salmo 47, entendemos que devemos aplaudir ao Senhor, amar o Senhor e cantar louvores a Ti e cantar com inteligência, com sabedoria, com maestria, engrandecendo a Sua santidade e que devemos entender que a proteção só vem de Ti. Nos dê, Senhor, uma noite abençoada. Venha, Pai querido, abençoar a cada um dos Teus filhos, todas as nossas atividades, seja conosco. Nós precisamos de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, dê força, dê graça, cura, liberta, transforma, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal e eu te espero aqui amanhã pela manhã. Até o próximo vídeo, querendo Deus.